Olá turma, tudo bem com vocês? Olha o que eu achei aqui mexendo nas minhas coisas de hardware, né? Resolvi tirar tudo pro lado de fora para ver as peças que eu tenho, quais os equipamentos que me sobraram. E tudo isso que eu tenho, galera, isso daqui é uma parte, tá? Tem mais coisas no meu armário, e parte disso daqui são peças que foram trocadas, são peças que apresentam algum problema crônico, são peças que foram atualizadas por placas mais novas e elas acabaram sobrando. E são placas que eu trouxe aqui para o vídeo de hoje para a gente poder testar, galera. De repente a gente consegue, com todos esses trecos que eu tenho aqui, que são sobras de peças, peças usadas, algumas até bem antigas, a gente consiga, sei lá, de repente montar um computador inteiro usando essas peças. Vamos pro vídeo? Se inscreve aqui no canal e vamos ver o que vai sair desse monte de peças que a gente tem usadas aqui. Vamos lá! Bom, primeiramente eu quero mostrar para vocês que nós temos 3 modelos de placas mãe, porém muito antigas. São placas que hoje não tem mais à venda, novas, são placas bem ultrapassadas já. A primeira é essa placa mãe, que é uma PC Chips, é uma placa muito antiga, haja visto que ela vem com um slot AGP, que é um slot de uma porta de aceleração gráfica bem antiga. Ela vem com primeiras memórias do formato DDR2, então foi uma transição ali da DDR para DDR2. Então essa placa ela suporta os 2 módulos de memória, tanto 1 quanto 2, foi ali na transição. Foi nessa época também que começou a chegar um novo formato de conexão para as portas IDS, que deixavam de ser utilizadas para empregação dos conectores SATA. Um dos primeiros conectores SATA, obviamente o SATA 1, que é muito mais lento do que o SATA 3, os SATAs de maiores velocidades que a gente tem hoje em dia. Nessa placa aqui, outro detalhe importante é que ela usa socket 775. Então existem processadores interessantes que a gente consegue estar colocando nela. Essa aqui de todas as 3 é a mais antiga, é a que eu menos gostaria de utilizar caso ela funcione, caso as 3 funcionem. Em contraponto, eu tenho essa ECS, essa placa aqui, que também é uma placa muito bonita no visual. É uma placa que já vem com um conector DVI, lembrando que a gente tem o conector VGA, que é uma conexão analógica, a gente tem a digital aqui com a DVI, então já mostra que é uma placa um pouco mais superior, na verdade bem mais superior. Quando mais, você pode reparar aqui que não existe mais o segundo conector IDE, o IDE 2, aqui ele só traz um e o flop. Não existe porta AGP de maneira alguma, que a gente já tem um slot para PCI Express, então a gente consegue colocar uma placa de vídeo moderna caso a gente venha a estar interessado em fazer essa instalação. Outra coisa legal, também a socket 775, ou seja, as 2 primeiras que eu comentei com vocês usam o mesmo socket. Para finalizar, nós temos essa outra placa aqui, que é uma placa Pegatron, nunca tinha ouvido falar dessa marca, que é uma IPM41. Normalmente essa placa aqui vem nos computadores da Positivo, e de alguma forma ela vem parar aqui nas placas que estão inutilizadas, e ela é uma placa também, nos dias atuais, pessoal, ultrapassada. Ela usa ainda módulos de memória DDR2, porém ela já vem com o slot PCI Express, e ela também usa o socket de processador LGA 775. O que eu quero dizer com tudo isso? Todas essas placas têm o mesmo socket. Essa é a mais antiga, depois essa Pegatron é um pouquinho menos interessante, depois a gente tem a ECS, que é a que eu gostaria que funcionasse. Antes de mais nada, muito importante a gente fazer a limpeza de tudo isso daqui. Vamos estar utilizando um pincel antiestático. Outra ferramenta importante é o limpa-contato eletrônico, que eu vou mostrar para vocês já. Embora elas estejam bem limpas aparentemente, o limpa-contato vai ajudar ali a penetrar o produto em alguma superfície que o pincel não consiga atingir, tá bom? Então vamos comigo!
Vamos colocar os processadores nessas placas, colocar uma fonte aqui nova. Essa é uma fonte alternativa, 200 watts, né, reais, que é o suficiente para rodar um computador desse. E a gente vai estar colocando os processadores, os módulos de memória, para a gente ver qual placa-mãe nós conseguimos recuperar daqui. Cá estamos nós, na bancada, e a gente vai começar os testes aqui. Lembrando, para uma placa-mãe startar, ou seja, ela simplesmente ligar, o que nós precisamos? Da memória RAM, do CPU, ou seja, do processador, e da fonte de alimentação. Como eu tenho certeza que esse pente de memória funciona, eu vou estar utilizando ele, tá? É um pente de 1 GB, mas que vai ser o suficiente para a gente começar a startar o nosso computador para ver se essa placa está funcionando, ok? Vou colocar aqui então. Placa colocada, placa de memória RAM, agora a gente vai para o processador. Como a gente tem um socket 775 aqui, o processador mais básico que a gente vai poder utilizar é um processador como esse, que é um Celeron. Vamos colocar aqui, esse é um Celeron 430, 1.8 GHz de velocidade, ok? E pronto, memória instalada, CPU ou processador instalado, agora a gente vem para a fonte. Vamos colocar o cabo de energia aqui na fonte. E aqui eu não sei qual que vai ser a logística que eu vou estar fazendo isso, mas vamos ver se a gente consegue êxito aqui, ó. Bom, cooler, como a gente vai apenas testar a placa-mãe, eu vou posicionar o cooler em cima do CPU, mas eu não vou estar travando ele, porque não há a necessidade disso. Haja visto que a gente só vai ver se a placa está funcionando ou não. Cooler novinho para socket 775. E agora vamos ligar os cabos de energia. Como essa fonte de alimentação é 20 mais 4 pinos, a placa-mãe só usa 20 pinos, então eu vou tirar 4. Conectei aqui e os outros 12 volts que alimentam o processador, eu vou estar colocando aqui, ó. Pronto, tudo teoricamente instalado. Agora, para a gente startar esse computador, vou colocar o cabo aqui de vídeo e vamos ver se isso daqui vai ligar. Lembrando que eu não sei o estado dessas placas, mas com a limpeza que nós fizemos bem profunda, ela tem grande chance de estar funcionando. Vamos ver. Opa, rodou. Ó, pessoal, subiu tela, hein? Ó, buscando o sistema operacional, só que como a gente não tem uma unidade de armazenamento para o sistema operacional, ele não vai achar. Mas, ó, já funcionou. Ou seja, nós temos a garantia que essa placa aparentemente está funcionando. Eu vou fazer o mesmo teste que eu fiz aqui, com o mesmo processador, mesma memória nas outras placas, para ver se elas também funcionam. E eu já volto para a gente ver o veredito disso daqui. Muito bem, tudo ligado aqui na nossa segunda placa. Vamos ver se vai dar vídeo. Ligar a fonte aqui, procurar o painel frontal para a gente fechar um curto na placa-mãe para poder ligar. E ó, tá girando, tá rodando. Essa é a placa que eu mais gostaria que funcionasse, viu, pessoal? Mas não, ó, não subiu o vídeo. Vamos tentar recolocar aqui a memória. Pronto, bem presa.
Mais uma tentativa. Infelizmente, a luz do monitor só piscando, a placa não subiu o vídeo. Pode ser muitas coisas, pessoal, eu já desconfio quais sejam, olhando mais profundamente nessa placa. E eu vou tentar mostrar para vocês agora, não sei se vocês vão conseguir ver. Existe um capacitor que está bem enferrujado, dá uma olhadinha. Vou tentar dar zoom. Olha como que ele tá. Explodiu, provavelmente enferrujou. Ó. Esse capacitor ele tem que ser igual a esses outros dois aqui do lado. Então, infelizmente, galera, essa placa aqui não vai funcionar, mas vamos para testar outra. Tem mais placas para a gente estar testando. Muito bem, e para finalizar, nós temos essa placa Pegatron, onde eu já fiz um procedimento eletrônico, tá, pessoal? A troca de um capacitor que estava estourado, consegui fazer a troca disso, e também um pino do processador, ele estava com um problema. Eu acabei de fazer essa troca, esse reparo, e agora eu tenho muita expectativa de que funcione essa placa. Vamos testar. De todas as placas, pessoal, que nós testamos, essa é que eu tenho a menor expectativa do que funcione, porque como ela estava com um componente eletrônico praticamente comprometido e estava com a pinagem do soquete também comprometido, é muito difícil que você consiga fazer uma placa como essa funcionar. Mas a esperança é a última que morre, porque eu fiquei horas ali para desentortar e para fazer a substituição do capacitor. Bom, tudo ligado. O LED da placa-mãe já ligou, o que indica que está passando corrente por ela. E vamos para o grande finale. Ó, galera, subiu o vídeo. Olha que beleza. Depois de muito trabalho nessa placa, a gente conseguiu com que ela funcionasse. Depois de muito trabalho, e eu sei que no vídeo parece que é super dinâmico, super rápido, super fácil, mas nos bastidores, nossa, é muito trabalhoso filmar, fazer a manutenção, mostrar toda essa experiência para vocês. Mas depois de vários testes, desliguei a câmera, tentei recuperar a placa ECS de volta, mas nós não conseguimos. Em contrapartida, nós temos a TC Chips, que é aquela placa já muito antiga. Aqui a gente está falando aí de 20 anos atrás. Então, não vou utilizar essa placa porque é uma placa bem antiga. Eu acho que eu não vou ter um desempenho que eu gostaria para utilizar o computador como um computador de escritório, por exemplo. Então, eu vou estar descartando ela também. A placa que, felizmente, nós conseguimos estar utilizando depois de um trabalho que eu honestamente achei que não fosse funcionar, é essa placa aqui, que é a placa que nós temos, que dá para fazer bastante coisa com os equipamentos que a gente tem aqui. Então, para começar a montar o nosso computador barato com o resto das peças que sobraram, a gente vai estar utilizando essa placa-mãe. Espero que vocês tenham gostado, não perde o próximo vídeo, vamos escolher os processadores, vou falar para vocês um pouquinho de velocidade, de clock, de qual a expectativa que a gente consiga em poder de processamento para essa máquina barata, ok? Turma, obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.